E a primeira aula do módulo 3 do nosso módulo de hoje, é como precificar o seu produto para nunca mais ter prejuízo. Gente, esse daqui é o nosso método do precificador automático, é o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, tá? O que que a gente vai aprender? A gente vai ver a diferença entre preço e valor, a gente vê como calcular o custo fixo do negócio, o custo por produto também, né? A gente vai também definir o que é capacidade produtiva, diferenciar lucro, né, de faturamento, lucro de prolabore. Vamos também falar sobre a importância dos reinvestimentos e também sobre a pesquisa de mercado. Vamos começar logo. Antes da precificação, a gente precisa discutir sobre questões muito importantes, tá? Antes de você fazer esse cálculo que a gente está fazendo aqui hoje, é preciso primeiro que você tenha em média aí o preço que as pessoas cobram pelo produto que você vai vender. Porque imagine que você faça o seu cálculo, o seu custo está alto demais e o seu produto ele fique com um preço fora do mercado. O seu produto não vai ter um preço competitivo para conseguir aí, né, vender. Se você tiver um preço alto demais, acima do preço dos fornecedores, acima desse preço médio, o que é que vai acontecer? O seu produto vai ficar de lado, porque infelizmente algumas pessoas ainda preferem o preço mais baixo. Claro que tem outras formas também da gente fazer com que o seu preço seja um pouco mais alto, mas não tão mais alto assim, né? Porque imagine, vamos pensar que a média de custo de um Ford Ka Sedan, né, seja 60 mil, 68 mil. Mas o seu Ford Ka Sedan, ele tem alguns acessórios e você tenta vender o seu Ford Ka Sedan por 150 mil. Você vai ver que vai dar ruim, né? Porque ninguém vai comprar um Ford Ka Sedan, que é um carro que é popular, por 150 mil. Entenderam o que é que eu quero dizer? Então, você precisa encontrar aí três fornecedores que vendam um produto similar com o seu. Você soma esses três produtos, esses preços, né? Vamos dizer que você vai vender uma blusa. Tem um fornecedor que tem blusinha de gola alta de 35, tem um que tem o preço de 55, tem outro que tem de 45. Você soma esses três valores, né? 35, 45, 55, divide por 3 e você vai ter o preço médio. Então, o seu preço vai ter que ser assim, parecidinho com esse preço médio, um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, depende, né, da sua estratégia, depende também do seu posicionamento, porque às vezes o seu posicionamento é vender mais barato, e aí você não se preocupa muito com os custos de produção, com qualidade, tá? Também é uma tática, tá, gente? É uma estratégia. Outra coisa é que às vezes a gente se menospreza demais. A gente vê muita gente cobrando de 35, outros cobrando de 55, outros cobrando de 65. Aí você vai lá e não vai dizer, ó, é porque eu tô começando agora, eu vou vender de 30 reais essa blusinha, né? Aí às vezes você comprou de 20 e vende de 30, porque eu tô começando. Gente, não existe estar começando. Você já vai começar errado, né? Tem uma amiga minha que ela colocou uma loja e aí ela me falou, ok, no início agora eu vou colocar os pijamas, né, com 30% de desconto. Como assim? Você já abre a loja acostumando mal o seu cliente, dando 30% de desconto. Não pode, gente. Então, não se menospreze, mas também não superestime o seu trabalho. Você não pode nem subestimar, que é colocar a sua estima lá embaixo, né? Nem superestimar. Então, você diz assim: olha, eu trabalho, minha loja é chique, porque eu isso, porque eu aquilo. Principalmente acontece isso com artesãos, né? O artesão, às vezes, ele quer superestimar o trabalho dele, porque é uma peça manual e realmente dá muito trabalho, mas ele tem que observar também o custo médio de mercado, porque senão ele fica, né, abaixo aí da competição. Outra coisa importante é que você precisa entender que você não pode dar apenas o preço. Quando a pessoa te perguntar o preço no Instagram, né, a primeira coisa que você vai fazer é não responder o preço no Instagram. Você vai chamá-la no WhatsApp, tá? E se for serviço, tá, gente? Se for produto, é bom até que você já poste com preço, tá? Mas é importante que durante toda a sua jornada de Instagram, de produção de conteúdo, você mostre muito mais valor do seu produto. Então, se você vende essa blusa um pouco mais cara do que outras lojas, você tem que mostrar por que que você vende mais caro. Então, vamos imaginar aí todo o capricho que você coloca. Vamos imaginar que você faz algum tipo de personalização nessa blusa, que você embala para presente, que você dá um frete grátis. Tudo isso
tem que estar embutido dentro desse preço, é o valor agregado, tá? O atendimento rápido, tá? O atendimento com carinho, né? Esse bom atendimento, ele também custa caro, porque às vezes você entra no perfil de Instagram de uma loja, que assim, são lojas baratas, e tem assim, ó, gente, umas 30, 40 mensagens, quanto é, qual o preço, quanto é, tem gente que se revolta, é um absurdo, ninguém responde, né? Eu já peguei mensagens assim, e é incrível como tem lojas que simplesmente postam lá e esquecem, não respondem, não dão preço para as pessoas. E de acordo com o Procon, você precisa colocar o preço na vitrine. E quando você tem uma loja virtual, qual é a sua vitrine? A sua vitrine é o post no Instagram. Então é importante que você já coloque ali o preço. Ah, Kel, mas ali os meus fornecedores, os meus concorrentes vão ver. Gente, se o seu fornecedor quiser descobrir o seu preço, ele vai descobrir. Eu já descobri de tanto concorrente meu. Tanto concorrente meu descobriu o preço. Por quê? Porque eu pedia para uma amiga para olhar, eu olhava pelo meu perfil de Instagram pessoal. Então, gente, não se privem de facilitar a vida do seu cliente pensando no seu concorrente, tá? O seu cliente, ele não tem saco mais para ficar perguntando preço em box, tá certo? E eu acredito que o Procon em breve vai se manifestar com relação a isso. Por quê? Porque na loja física é obrigatório que você poste lá o preço. Por quê? A pessoa só entra na loja se ela achar que aquele preço é condizente com a renda dela. Então, o que que acontece? Você tem medo de perder seguidor porque você vai colocar o preço lá e o seu preço é mais caro, mas se aquela pessoa deixou de te seguir, aquela pessoa não ia comprar de você. Você está me entendendo? Ela não ia mais comprar, ela nunca ia comprar de você, porque aquele produto seu custa muito mais caro do que o que ela pode pagar, ou então ela não viu um valor agregado naquele produto. Ela achou um outro produto mais barato e ela achou que o seu produto não tinha uma qualidade maior do que aquele outro que ela viu com preço mais em conta, entendem? Então, não se preocupem com essa questão do preço. Nada de preço em box, tá? Então, dê o preço, mas também atribua o valor. Se o cliente disser assim, tá caro, o que que você vai fazer? Você vai dizer, não, não tá caro. Você não vai dizer isso, não. Você vai dizer, tá caro com relação a quê? Você já encontrou outro produto desse com essa mesma qualidade que é da gente? Né? Porque deixa eu te mostrar todas as qualidades que a gente tem nesse produto. Porque você pode estar confundindo. Às vezes você vê um produto no Instagram e aquele produto parece ser muito igual, mas você viu esse outro de perto, você viu a costura, você viu o acabamento. Quantas vezes você já chegou numa loja e você viu de perto uma coisa que era linda na foto e quando você viu era uma coisa mal acabada, que vestia muito mal? Então, assim, as minhas peças, ela tem um pouco, né, de um preço um pouco mais alto, mas são peças que têm um caimento legal, tem um tecido de qualidade, né, não são peças da China. Então, você vai explicar todo o seu valor. Você vai dar o preço de um bolo, mas é caro, caro em comparação com o quê? Olha só, eu vou te mostrar aqui quais são os produtos que eu uso. Eu não uso farinha de trigo X, eu uso farinha de trigo Y. Eu não uso leite condensado X, eu uso leite condensado Y. Você vai falar seus, né, as suas qualidades. E você vai estar sempre perguntando, o que que falta para esse produto, né? É, está dentro do seu orçamento, né? Você não vai dizer, ah, você não pode pagar, não. Como é que eu posso te ajudar para você adquirir esse produto? Porque às vezes o cliente quer que parcele, né? E você tem condições de parcelamento. Então é importante, tá? Quando você atribui esse valor e mostrando como é que aquele produto pode mudar, pode transformar a vida do seu cliente, pode ajudar a curar uma dor. Tá? E eu já expliquei para vocês que às vezes curar uma dor não é somente um remédio, um anti-inflamatório ou um analgésico, não. Né? Uma roupa que veste bem numa cliente que é plus size, ela cura uma dor de autoestima, tá?